Por que ignoramos nossas dores emocionais? Crescemos ouvindo que dor é sinal de fraqueza, que o tempo cura tudo, que é melhor esquecer. E aos poucos, vamos criando um tipo de resistência emocional, como se sentir fosse um risco. Mas o que ninguém explica é que o que você esconde te controla, que cada emoção sufocada se transforma em algo mais profundo, numa angústia que não passa, num medo que não tem nome, numa sabotagem silenciosa. E assim, a gente se acostuma a funcionar quebrado, a viver em modo sobrevivência, a sorrir para fora enquanto algo por dentro está desmoronando devagar. Quando alguém pergunta, "Tá tudo bem?", você responde automaticamente, "Tá sim." Porque admitir o contrário é abrir uma porta que você já trancou há tempo demais. Mas a verdade é que ignorar a dor emocional é como varrer cacos de vidro para debaixo do tapete. Pode parecer limpo por fora, mas basta um passo em falso, e você se corta de novo. E a cada novo corte, você entende menos de onde aquilo veio. Por que eu me sinto assim? Por que tudo parece pesado? Por que estou sempre repetindo os mesmos erros? A resposta está onde quase ninguém quer olhar, na dor antiga que você não quis escutar. Porque escutar a própria dor exige parar, exige silêncio. E o silêncio assusta. Mas é nesse silêncio que a dor começa a falar. E quando ela fala, ela revela não só o que você perdeu, mas o que você ainda pode recuperar. Carl Jung acreditava que todo ser humano carrega dentro de si um território oculto, um lugar onde vive tudo aquilo que a gente tentou esquecer, esconder ou simplesmente enterrar. Ele chamava esse lugar de sombra. A sombra é feita de pedaços seus, não só os piores, mas os mais ignorados. Ela guarda a raiva que você engoliu, os desejos que você reprimiu, as dores que você fingiu não sentir. Mas ela também guarda a sua criatividade esquecida, sua intuição sufocada, a coragem que um dia foi esmagada pelo medo. A sombra não é sua inimiga, ela é um eco, um reflexo do que você precisou abandonar para ser aceito. E para que o mundo nunca percebesse essa parte, você construiu uma máscara, uma versão socialmente aceitável de quem você é. Jung chamou isso de persona. A persona é o você que sorri, que trabalha, que diz o que esperam ouvir. É o papel que você aprendeu a desempenhar para sobreviver nas exigências do mundo. Ela não é falsa, mas também não é inteira. Imagine alguém que sempre foi considerado forte, alguém que nunca chora, que sempre resolve tudo, que carrega o mundo nas costas. Essa força, muitas vezes, é só uma defesa contra o medo de ser visto como fraco. E quando essa pessoa está sozinha, ela não sente alívio. Ela sente vazio, porque a persona não se sustenta no silêncio. A sombra, por outro lado, se revela no silêncio, quando ninguém está olhando, quando você não precisa interpretar. Ela surge nos seus pensamentos mais íntimos, nos sonhos, nos impulsos. É por isso que certas atitudes te incomodam tanto nos outros. Já percebeu? Às vezes, aquilo que você mais critica é o que você mesmo carrega escondido. Isso é o que Jung chamou de projeção. Quando você julga alguém como egoísta, preguiçoso ou impulsivo, talvez esteja vendo, sem perceber, algo que também vive em você, mas que você não se permite reconhecer. Não é fácil aceitar isso, mas é necessário, porque enquanto você rejeitar a sombra, ela continuará te sabotando pelas costas. Ela vai surgir como ansiedade, como raiva fora de hora, como decisões impulsivas. Vai aparecer nos relacionamentos, no trabalho, nos momentos em que tudo parece dar errado, sem explicação. E a única forma de mudar isso é parar de fugir. Integrar a sombra não é se tornar alguém perfeito, é se tornar alguém inteiro. A maior parte do sofrimento emocional vem da luta constante para manter certas partes nossas escondidas. Mas o que aconteceria se, ao invés de esconder, você começasse a ouvir? O que sua raiva está tentando proteger? O que sua tristeza ainda está esperando? O que o medo quer te impedir de perder? Veja,
Não se trata de glorificar a dor, mas de dar significado a ela. Pense em um cômodo escuro da casa. Você pode trancar a porta por anos, fingir que ele não existe, mas isso não impede a poeira de se acumular, nem as rachaduras de se espalharem. Agora, imagine que você finalmente decide entrar nesse espaço esquecido. A princípio, tudo parece assustador, bagunçado, confuso. Mas conforme a luz entra, você começa a ver coisas que havia deixado para trás. Sonhos antigos, partes suas que ainda estavam vivas, mesmo no escuro. Esse é o processo de integração. Não é rápido, não é linear, mas é real. E o mais bonito é que, ao fazer isso, você não se torna uma nova pessoa. Você se torna quem sempre foi, antes de ter que esconder tanto de si mesmo. Em algumas culturas, existe uma prática chamada kintsugi, a arte de reparar objetos quebrados com ouro. Ao invés de esconder as rachaduras, elas são destacadas, valorizadas. O que era imperfeito vira símbolo de história e superação. E se sua dor também pudesse virar ouro? E se a parte que você mais rejeitou for justamente a chave que faltava para você se compreender por inteiro? Talvez aceitar a sombra não signifique se render a ela, mas convidá-la para sentar à mesa e ouvir o que ela tem a dizer. Porque quando você para de correr, ela para de gritar. E no silêncio que vem depois, você finalmente começa a lembrar quem você é, o que realmente importa e o que está pronto para renascer. A dor nunca foi o fim da sua história. Ela sempre foi o começo de algo que você adiou por tempo demais, o reencontro consigo mesmo. Porque ninguém está quebrado, só fragmentado, só cansado de fingir, só esperando permissão para ser inteiro de novo. E ser inteiro não significa estar bem o tempo todo. Significa conseguir acolher tudo o que você é, até as partes que o mundo disse para você esconder. A verdade é que não existe luz sem sombra. Não existe superação sem queda. Não existe renascimento sem morte simbólica. E quanto mais você tenta fugir da dor, mais longe você fica de si. Mas quando você escolhe parar, respirar e escutar, começa a perceber que suas feridas não eram inimigas, eram portas. Portas que só se abrem por dentro. Talvez seja essa a coragem que o mundo realmente precisa. A de se olhar no espelho e não desviar o olhar. A de dizer, eu falhei, eu temi, eu fugi, mas agora eu quero entender. Porque só entende quem sente. E só transforma quem escuta. Você não precisa se reinventar para ter valor. Precisa apenas recuperar as partes que deixou pelo caminho. Se essa mensagem tocou algo em você, se em algum momento você sentiu que eu estava falando exatamente do que vive dentro de você, então, compartilha isso com alguém que também precisa lembrar. Não é o fim. Nunca foi. E se quiser deixar aqui nos comentários uma frase, um pensamento, ou apenas um sinal de que você está começando a se escutar, escreve. Estou me lembrando de quem eu sou. Eu vou ler cada palavra, de verdade. Obrigado por estar aqui. A sua sombra também faz parte da luz. Até o próximo vídeo.